E aí, turminha, tudo bem? Espero que todos estejam em casa, certo? Tudo na santa paz. O tio tá morrendo de saudade, mas se Deus quiser, em breve a gente vai se ver na sala de aula, tá bom? A gente achou aqui uma forma bacana de passar esse conteúdo para vocês, tá? E dando continuidade, né, que a gente já falou do sistema digestório, foi a nossa última aula, inclusive, postada. A gente agora vai começar o capítulo 3, que é referente ao sistema circulatório, o sistema linfático e o sistema urinário, tá bom? Vamos começar falando aqui do sistema circulatório, que é um sistema bem complexo, né? Ele fala do sangue, fala dos vasos sanguíneos, do coração e outras coisinhas. Bom, vamos começar aqui falando sobre o sangue, tá? De que é feito o sangue? Bom, o sangue ele é formado por células mergulhadas em um líquido, o plasma, tá? Esse plasma sanguíneo, que é o líquido praticamente do sangue, né? Ele é formado de água e outras substâncias. No meio dessas substâncias a gente tem a glicose, né? Sais minerais importantes, como por exemplo os sais de ferro, certo? Que vão participar da formação da hemoglobina, que a gente vai já falar. Sais de cálcio, tá bom? Proteínas, né? No meio das proteínas a gente tem proteínas importantes aí, ó, que vão defender o nosso corpo, né? Vão formar aqui os anticorpos, tá certo? E é pelo plasma que são transportados os nutrientes para as células, né? Como, por exemplo, hormônios, né? A ureia, que na realidade é um produto que será excretado pelos rins. Ou seja, esse sistema circulatório, antigamente ele era chamado de sistema de transporte, né? Ele transportava nutrientes no sangue, ele transportava gases, né? Ele transportava os hormônios, tá ok? Bom, aqui é numa amostra de sangue, a gente, né, mostra aqui no tubo de ensaio e observa que a maior parte é formada exatamente pelo plasma, certo? E a outra parte aqui referente aos eritrócitos. Tio, o que é o eritrócito? É a mesma coisa que hemácias, são glóbulos vermelhos. E a menor parte, certo? Menor parte do sangue é formada pelos leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, tá ok? Então vamos dar continuidade. Bom, as células do sangue realizam funções diferentes. O sangue ele é um tecido, e um tecido é um conjunto de células com funções diferentes, né? Essas células são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? Bom, as hemácias elas realizam o transporte de oxigênio, os leucócitos realizam a defesa do corpo e as plaquetas realizam a cicatrização ou coágulo sanguíneo. Aqui a gente mostra como é mais ou menos a forma dessas células, né? As hemácias lembram aquelas conchinhas de fandangos, né, de cor vermelha. Os leucócitos aqui parece um bolinho de arroz, células brancas, né, glóbulos brancos. E aqui as plaquetas, as células da cicatrização, tá? Bom, hemácias, né, e o transporte de oxigênio é a função dessas células importantes, né, Gleilson? Cada milímetro cúbico de sangue tem em média entre 4 e 6 milhões de hemácias, né? Elementos figurados sem núcleo, que contém hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio e que confere a cor vermelha do sangue. Ou seja, para começar logo, elementos figurados sem núcleo. Quer dizer então que as hemácias, nossas hemácias, elas não têm núcleo. Se a célula não tem núcleo, ela não vai conseguir se reproduzir. E aí, como é que a nossa hemácia, onde é que ela vai ser produzida? Como é que ela vai se dividir? Né? As hemácias elas são produzidas na medula óssea, né? Ou seja, a medula que passa dentro dos nossos ossos. Né? Elas são produzidas lá e serão destruídas, após realizarem sua função, né? Elas serão destruídas no fígado ou no baço. Tá ok? Bom, são produzidas na medula dos ossos, onde são lançadas no sangue e circulam por cerca de 120 dias. Né? Depois, já desgastadas, sua membrana sofre danos quando as hemácias passam pelos capilares estreitos. Né? Daí elas são destruídas no fígado ou no baço. Tá bom? Então quer dizer, tio, que as hemácias elas têm um local de produção e tem um local onde elas serão destruídas após realizarem suas funções, não é isso? Exatamente. Tá? Aqui é mostrando, né, ó, as hemácias
passando aqui dentro de um vaso sanguíneo. Olha só a quantidade de hemácias que passa aqui nos nossos vasos sanguíneos, ó, né? Bom, anemia. O que é anemia? Né? Uma pessoa que tem anemia, né, dizem que essa pessoa está com carência de ferro. E é a mais pura verdade. Quando a gente se corta, né, a gente observa que o nosso sangue, né, a gente costuma furar o dedo, aí coloca o dedo na boca para parar de sangrar, né? E a gente observa que o sangue ele tem um gosto de ferro. E o cheiro de ferro também. Isso quer dizer que o nosso sangue ele tem muito ferro, né, tio? Exatamente. Uma pessoa com anemia apresenta menor número de glóbulos vermelhos ou menor quantidade de hemoglobina em cada glóbulo, tá? Consequentemente, há diminuição na quantidade de oxigênio que vai para os tecidos e as células, né? O que pode causar cansaço, falta de ar, dor de cabeça e tontura. Ou seja, as hemácias, elas têm o ferro, né? Porque elas vão produzir, no caso aí, a hemoglobina, e para a produção da hemoglobina é necessário sais de ferro, certo? Isso é um sal mineral importante na composição dessa proteína de transporte, que é a hemoglobina. Né? E uma pessoa anêmica é exatamente a pessoa que está com carência de ferro no sangue. Né? A pessoa ela necessita de alimentos que tenham sais de ferro em sua constituição. Tá bom? Bom, uma das causas da anemia é a falta de ferro necessária na produção da hemoglobina, como eu acabei de mencionar. Né? Em geral, decorrente da carência de alimentos, né, ricos em ferro, como quais são eles? Por exemplo, carne, gema de uva, hortaliças, né, folhas verdes. Bom, a anemia é mais comum entre as crianças mais pobres e costuma aparecer depois que elas deixam de receber o leite materno, certo? Isso porque o leite materno ele tem todos os nutrientes necessários para a criança. O ferro do leite humano, ao contrário do ferro que se encontra no leite, né, de vaca, é de fácil absorção, tá bom? E aqui é mostrando uma pessoa normal, certo? Olha só, né, a quantidade maior de hemácias aqui, e uma pessoa com anemia com menor quantidade de hemácias. Obviamente essa pessoa ela vai ter, né, esses problemas que foram citados aqui, como falta de ar, cansaço e etc. Tá bom? Bom, leucócitos, a defesa do corpo. Glóbulos brancos, né, são células importantíssimas, pois vão fagocitar, né, agentes infecciosos, que invadem aqui o nosso corpo. Bom, os leucócitos defendem o organismo contra micro-organismos e outros invasores. O corpo humano possui em média entre 6.000 e 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Né? O aumento do número dessas células pode indicar a presença de infecção. Ou seja, você se cortou, né? E o local do corte, bactérias entraram. Obviamente, houve ali uma grande quantidade, uma produção maior de leucócitos, obviamente para que essas células fossem para esse lugar e destruíssem esses agentes infecciosos. Então, sempre que a pessoa está com infecção, há um aumento aí na produção dessas células, tá certo? Bom, os glóbulos brancos são produzidos na medula de alguns ossos também, assim como as hemácias, né? E também são produzidos nos chamados tecidos linfáticos, tá? Que se encontram nos linfonodos, né? No baço, no timo e nas tonsilas palatinas. Esses aqui são órgãos do sistema linfático, que lá na frente a gente vai falar que esse sistema ele também produz essas células de defesa aqui, tá? Aqui é mostrando, né, como é que é um leucócito, ó, o glóbulo branco. Nós temos aqui poucos leucócitos para uma quantidade bem ampla aqui de hemácias, né? E aqui é o leucócito, né, chegando ao local onde está ocorrendo aqui a invasão de bactérias ou micro-organismos, tá ok? Bom, há vários tipos de leucócitos. Alguns saem do sangue e combatem os micro-organismos invasores no local da infecção. Essa saída do sangue é chamada de apedese. Então, peraí, tio. O glóbulo branco ele sai do local do sangue para ir destruir agentes infecciosos em outro lugar, isso? Exatamente. Os leucócitos esticam pares do citoplasma e formam prolongamentos chamados pseudópodes, né? Com esses prolongamentos, eles envolvem completamente o micro-organismo, que será depois digerido e destruído, processo conhecido por fagocitose.
Ah, então peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que os leucócitos, eles criam projeções na sua membrana, no caso, na membrana plasmática, e o leucócito ele se assemelha a uma ameba, por exemplo, tio, para poder chegar lá no agente infeccioso e englobar o agente infeccioso, é isso? Quer dizer então que ele, ao englobar o agente infeccioso, ele vai digerir esse agente infeccioso, né? Exatamente. Ó, aqui é mostrando o que nós falamos aqui sobre a diapedese. Eu falei nesse instante que a diapedese é a saída do leucócito do sangue para realizar uma fagocitose. Então, o leucócito saiu aqui do capilar sanguíneo, né, ó, diapedese de um leucócito, certo? Ele chegou nas bactérias, ou seja, chegou no local lá onde estava, né, ocorrendo a infecção, e aí eles acabaram englobando as bactérias, né, e destruindo-elas por fagocitose. Tá ok? Legal. Bom, a leucemia, tá? O aumento do número de leucócitos do sangue de uma pessoa costuma indicar que ela tem uma infecção, mas pode indicar também leucemia, tá? Ou seja, uma forma de câncer que ataca os leucócitos. Na leucemia não há apenas aumento do número de glóbulos brancos. A medula óssea ou tecidos linfáticos passam a produzir, em geral, o número de leucócitos anormais, ou seja, leucócitos incapazes de defender o corpo. Então, uma pessoa que tem leucemia, certo? O número de leucócitos dela ela pode produzir um número maior de leucócitos, sendo que esses leucócitos não realizam a função que é defender o nosso organismo. Tá bom? Então a gente tem o quadro clínico leucemia, né? Uma pessoa normal, por exemplo, ela tem aqui pouca quantidade de leucócitos, e uma pessoa com leucemia, ela tem uma grande quantidade de leucócitos. Olha só o tanto de glóbulo branco que tem aqui. E leucócitos, como foi falado aqui, anormais, né? Leucócitos que não irão realizar, assim, a sua função, que é a defesa do corpo. Tá bom? E as plaquetas, nós temos aqui as células do sangue que realizam a cicatrização, né? É por causa da ação das plaquetas, também conhecidas como trombócitos, tá? Pequenos fragmentos de células produzidas na medula de alguns ossos, que observamos um corte parar de sangrar depois de certo tempo. Quer dizer então que quando a gente se corta, a gente, né, o corte praticamente superficial, sai um pouquinho de sangue e depois, com o tempo, ele vai estancar. Por que parou de sangrar? Porque as plaquetas interferiram aqui, certo? Fazendo com que ocorresse sim a cicatrização. Tá? Elas aderem ao local do corte e lançam no sangue substâncias que desencadeiam uma série de transformações químicas que fazem o sangue coagular naquele local. Tá? Há em média entre 150 mil e 400 mil plaquetas, né, por milímetro cúbico de sangue. O coágulo é formado por hemácias, leucócitos e plaquetas presos à rede de proteína chamada fibrina. Né? Ela funciona como uma tampa, ou seja, ela vai fechar o vaso sanguíneo que foi cortado e interromper assim o sangramento. Vamos entender como é que as plaquetas realizam essa, né, cicatrização. Primeiramente mostrando aqui o vaso sanguíneo, tá? Onde nós temos aqui hemácias, glóbulos vermelhos, certo? O plasma sanguíneo, né? Passando aqui, obviamente, os glóbulos brancos e as plaquetas aqui de cor amarela, tá certo? O que vai acontecer? Quando o nosso vaso ele é rompido, né, a gente sofreu um corte, um arranhão, alguma coisa, né, ocorreu aqui o rompimento do vaso sanguíneo e, obviamente, está saindo sangue. Ou seja, os glóbulos vermelhos eles estão sendo eliminados, estão saindo, ok? E o que é que acontece? Graças à proteína fibrina, né, o fibrinogênio, podemos falar assim também, essa proteína fibrinogênio ela vai fazer com que as plaquetas próximas do local do vaso rompido juntem as hemácias, né, e os leucócitos, todos eles próximos, e formem como se fosse uma tampa, né? Pega todas as hemácias e leucócitos próximos e levam lá para o local para fechar, para vedar o local do corte, né? E essa rede aqui, ó, que fez a união dessas células aqui, é exatamente o coágulo. E isso aqui ocorre graças a essa proteína chamada fibrina ou fibrinogênio. Tá bom? Aqui é mostrando
né, a rede de coágulo feita aqui pelas plaquetas e as hemácias. Olha só que interessante, né? Bem, galerinha, a nossa aula sobre o sangue, né, é isso aqui. Na aula de amanhã a gente vai estar falando sobre vasos sanguíneos, tá ok? Vamos falar de artérias, veias e capilares sanguíneos, tá bom? Valeu!